Você que trouxe sua Bíblia, pode abrir ou ligar ela em Jeremias, no capítulo 29. Dá para deixar aberto, esse é o texto base. Nós vamos falar de outros, mas Jeremias 29 é o nosso texto principal. Então, queridos, não há forma melhor do que conhecer alguém, alguma pessoa, do que conhecer o seu coração. Quando nós conhecemos o seu coração, nós conhecemos praticamente tudo de alguém. Nós conhecemos a sua essência, nós conhecemos os seus bons, as suas boas e as suas más intenções. E muitos textos bíblicos, eles demonstram os sentimentos do coração. A boca fala o que está cheio o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O coração alegre aformoseia o rosto. Está cheio de gente alegre aí, com o coração alegre. Estou vendo muita gente feliz. O preferido da pastora Silmara, Salmo 37, 4. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e eu farei morada. Onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Pastor, seja bem-vindo, pastor. Senta aqui na frente, por favor, com a sua esposa, com todo mundo. Nossa, que alegria tê-los aqui. Deus abençoe. A igreja lá de Campina Grande do Sul. Morei lá pertinho da sua igreja durante 4 anos. Foi uma bênção. Deus abençoe vocês. Desculpa por não tê-lo visto antes. Deus abençoe muito vocês. Glória a Deus por isso. 1 Samuel 16, 7. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Então, queridos, o nosso coração é o alvo principal dos olhares do Senhor. É o alvo principal do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque é nesse lugar que Ele fala que Ele quer habitar. Nós falamos aqui que Ele bate na porta do nosso coração, é nesse lugar especial que nós precisamos ter para que Ele habite, e é nesse lugar que Deus derrama do seu reservatório infinito, dos seus desejos, do coração dEle para os nossos corações. Então é do coração de Deus para o nosso coração. Isso é maravilhoso. Então você pode viver o melhor do céu, o melhor das coisas do céu, no nosso coração. Isso é algo tremendo. E se nós pudéssemos enxergar o coração de Deus, nós poderíamos enxergar 3 realidades que são fixas no seu coração, que eu queria que você guardasse, que é a sua vontade, que é o seu amor e os seus planos. A vontade de Deus está nos seus propósitos, a vontade de Deus está na sua palavra, nós conhecemos a vontade de Deus. Tranquilo até aqui. O amor de Deus nós também conhecemos, todos nós somos aqui, entendedores do amor infinito de Deus na cruz. O ápice de tudo foi a cruz e a ressurreição, é o amor de Deus para nos salvar eternamente. E também os planos de Deus. Os planos de Deus é aquilo que Ele quer para você, especificamente para você, de uma forma individual, de uma forma bem pessoal. É aí que a gente vai titubear muitas vezes. Porque é aí que os planos de Deus vão tentar agir na nossa vida, e nós, pelo nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós podemos ou não aceitar os planos dEle, ou de repente até rejeitar esses planos de Deus na nossa vida. Esse texto que eu quero que vocês abram aí, que é o texto principal, Jeremias 29, 11, diz assim, pela NVT: pelo que eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Hoje eu queria trazer uma palavra profética para você, de alegria para o seu coração. Vamos falar de coisas sérias, mas é para alegrar o seu coração. Então, eu queria que você falasse primeiro para o seu irmão de um lado aí primeiro. Fala assim: meu irmão, ou minha irmã, Deus tem um plano. E nesse plano, Deus inclui você. Agora fala para o do outro lado ou atrás, quem estiver mais próximo. Meu irmão, Deus tem um plano. E nesse plano, Deus inclui você. Se você crê, então aplauda mais uma vez. Diga amém. Eu quero fazer parte, Deus. Obrigado por o Senhor me incluir nos teus planos. Glória a Deus. Então você que anota, o título é Deus tem um plano. Amém? Deus tem um plano. Glória a Deus por isso. O que Deus promete, Ele vai cumprir.
A sua palavra é real, é fiel, Ele é fiel, e os planos de Deus são perfeitos para as nossas vidas. E nesse plano, Deus, imagine só, o Criador de todas as coisas, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o que está acima de tudo e de todos, Ele se importa com você e Ele tem planos, e você está incluído neles. Glória a Deus. Você pode falar amém quando você quiser. Amém, assim seja, eu quero receber. Se eu pudesse só ficar falando amém aqui, cada frase. Mas eu tenho que continuar pregando. Porque eu quero essa realidade para a minha vida, e eu sei que você quer para a sua. Mas infelizmente, querido, mesmo Deus tendo seus planos, infelizmente é uma realidade espiritual, é uma realidade, mas infelizmente nós não tomamos posse muitas vezes dessa verdade. Nós não nos incluímos nisso, nós não compreendemos ou nós desprezamos essa vontade de estar debaixo de um plano, de um projeto de Deus. E por isso nós acabamos vivendo aquém, abaixo de tudo aquilo que Deus talvez quisesse para as nossas vidas, porque Ele quer algo grande, algo precioso para nós. Porque muitas vezes o que acontece? Você olha para a realidade natural. Nós temos olhos naturais olhando as coisas, mas se você pudesse vestir o óculos celestial, o óculos do Senhor, você ia ver uma outra realidade para a sua vida. Uma realidade bem diferente das que nós, pela nossa natureza humana, pelo visível, nós conseguimos enxergar. Porque Deus quer que a gente veja o invisível. O que não é natural. O que é eterno, o que é sobrenatural. Essa é a nossa visão como cristãos, como filhos de Deus, vivendo uma nova realidade, que fomos tomados por Ele como filhos e adotados, como nós cantamos aqui, e hoje nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, para viver o invisível, mesmo estando no mundo visível das coisas. Porque o mundo natural, nossos olhos naturais, eles bloqueiam a nossa visão espiritual. Eles bloqueiam. Mas independente do que o mundo apresenta para nós, Deus tem um plano. E o plano eterno de Deus é algo que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando a todo momento para que o seu plano seja cumprido nas nossas vidas. Salmo 121:3, aquele que te guarda não dorme, ele não descansa, aquele que te guarda não tosqueneja, ele não cochila, não tosquenejará jamais. O Deus que te ama e quer os seus planos, Ele não cochila em nenhum momento, e Ele trabalha todo o tempo para que os seus planos sejam cumpridos, mas você escolhe se você quer viver nesse lugar. E o texto de Jeremias 29:11, esse final desse versículo, ele ainda fala que esses planos não é para hoje. Não é para amanhã, nem para daqui a um ano. É para o futuro todo. Os planos de Deus é pelo futuro e por toda a eternidade. E não nasceu agora no coração de Deus, mas nasceu antes de tudo ser criado. Deus já tinha um plano. Ele já tem um plano. E como vai acontecer, como é que vai ser para a igreja, o que vai acontecer com a igreja em meio a tantos transtornos mundiais, caóticos, não importa. Deus tem um plano. Vai acontecer como Ele escreveu, da forma que Ele quer. Isso precisa descansar o seu coração e o meu também. A nossa parte é ter fé e crer, todo momento, não importa a circunstância, e crendo, obedecermos à vontade de Deus e caminharmos em uma direção, a direção dos planos, a direção dos propósitos, a direção de estar debaixo da nuvem da graça do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Amém? Aleluia, essa chance você não poderia perder. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos uma criação de Deus, uma obra-prima do Senhor, para cumprir uma obra, um propósito que é dele primeiramente. E fazer parte desse projeto, desse propósito, está debaixo dessa vontade, é o que nós precisamos buscar a todo tempo, porque Deus tem um plano, repito mais uma vez, Deus tem um plano, e sempre teve um plano, sempre. Deus não tem plano B. Não deu certo o plano de Deus, olha o que aconteceu. Não, esse é o plano A de Deus, é isso que é para acontecer. Era bem isso. Deus não tem plano B, nem C, nem D, é o plano A. E o plano de A, o A dele, mesmo que pareça que deu errado para nós, o plano A dele era o plano que tinha que acontecer.
O que nós estamos vendo então, queridos, nesse cenário mundial caótico da política, da economia, do clima, das mudanças dos princípios na sociedade, não pode assustar você, porque Deus tem um plano. Glória a Deus pela sua palavra. Quando nós formos ler o Apocalipse, nós vamos ter a noção de todas as coisas, e do começo, o Gênesis, e do fim. Nós já sabemos a história. A TV lá em casa é um enfeite há muitos anos na parede. Ah, mas você então não se inteira das coisas? Pelo contrário, me inteiro muito. Existem outras formas, mas eu não busco na televisão, nas notícias, para esse mundo. O prognóstico desfavorável todo dia das notícias, não é isso que vai dirigir e nortear a vida da minha casa. Eu falo isso para você também, um conselho, né? Se nós ficarmos vendo televisão o dia inteiro, nós vamos entrar num mundo que é o mundo natural, mas nós vivemos para ver e ouvir o mundo espiritual, o invisível de Deus, o sobrenatural, o que já está escrito. A vontade de Deus é que importa, não a vontade falada dos homens, dos acontecimentos na terra. Não é a terra que governa a nossa vida, é o céu que governa a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Amém? Vamos viver essa realidade, é isso que Deus deseja de nós. A fé no invisível, na notícia do céu para a nossa vida, esse é o que vai nortear a nossa família, a nossa casa, nosso tempo. Mas nós precisamos aprender a viver no invisível, a viver o eterno, a viver o sobrenatural. E viver nessa atmosfera é crer no plano de Deus para as nossas vidas, mesmo que pareça que a realidade é totalmente contrária. Porque é isso que o mundo quer colocar para você, que não tem chance, que não tem saída, não tem esperança. O mundo é assim, o mundo é mau. O mundo é mau, o mundo jaz o maligno. O texto de Jeremias, né, que a gente leu, se você for ler em casa depois inteiro, desde o início dele, ele vai contar a história do profeta Jeremias mandando uma carta para o povo de Jerusalém, que tinha saído de lá, tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia por Nabucodonosor. O povo já estava cativo, era escravo. E ele mandou uma carta para esse povo, é isso que fala nesse texto de Jeremias 29. Então eles estavam num tempo de crise, num tempo longe da sua pátria, um tempo de escravidão, longe da sua terra. E o texto bíblico diz nessa carta que havia uns detalhes dos planos de Deus para o seu povo, mesmo em meio ao cativeiro. Que Deus tinha um plano. Deus queria contar para eles que Deus tinha um plano. No momento em que eles pensavam que era o fim, estavam cativos, Deus vem e dá o recomeço, vem dar instruções, o que eles tinham que fazer nesse tempo difícil da vida deles. Romanos 8, 24 diz que se o que nós esperamos está naquilo, nosso campo de visão, isso não é esperança. A interpretação desse texto, Romanos 8, 24, é que se nós esperamos, se a nossa esperança está no que nós estamos vendo no nosso campo de visão, isso não é esperança, isso não é fé. Porque fé é ver o que não aconteceu, é ver o que nós não vemos, mas mesmo assim acreditar que aquilo vai acontecer. Isso é fé, isso é esperança. E a nossa força precisa estar no que nós não vemos. A nossa força precisa estar na esperança, em crer que aquilo que nós esperamos vai vir mesmo com que as circunstâncias digam que não. Então é nessa certeza que nós nos movemos. Na certeza do sobrenatural, e nós nos movimentamos nesse tempo, e nessa direção, e sabendo que Deus está trabalhando, como falamos, a nosso favor, Ele não dorme, e Deus está fazendo alguma coisa. E os tempos de cativeiro, querido, não podem fazer com que você, de desesperança, de más notícias, de situações difíceis, não pode fazer com que você se deprima, que você desista das coisas, quando a nossa visão está no invisível. Então, no tempo de cativeiro, eu preciso ver me desfazer do visível e começar a ver o invisível, e nos momentos de cativeiro você precisa orar mais. É nos momentos de cativeiro que você precisa buscar mais, é nos momentos de cativeiro que você precisa jejuar mais, é nos momentos de cativeiro que você precisa guerrear mais no mundo espiritual, é nos momentos de cativeiro que você precisa lutar, que você precisa sonhar, mesmo quando todos falam que não há mais chance e solução, é ter mais esperança, é botar a tua fé em ação, é realmente se alegrar mais. Como se alegrar mais em momentos difíceis?
Mas é aí, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Nos momentos difíceis, o diabo vai fazer você ficar triste, meu irmão. Quer acabar com a tua vida. Vamos interpretar para os nossos dias. É nos momentos difíceis que vem a tristeza para você, a falta de fé, a desilusão, a descrença. Por quê? Porque ele quer que você fique triste, porque ele conhece Neemias 8:10. Quando você descobre Neemias 8:10, o que é que eu falei? A alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai fazer com que você esqueça e ele lembre que você é fraco. Ao invés de pensar, a alegria do Senhor é minha força, então eu vou buscar no Senhor a alegria que vai me trazer paz. Você está entendendo por que nos momentos difíceis você não precisa ficar de cabeça baixa, desistindo das coisas, pelo contrário, você vai buscar alegria, aonde você não tem forças para buscar, mas não é em você, é no Senhor. Amém, queridos? Vai aprendendo isso aí então, a hora que a tristeza vier, vai louvar, vai orar, vai adorar. Liga o som do teu quarto, sei lá onde que você ora, nos momentos do teu carro, sei lá onde, e vai gritar lá dentro. Você vai orar alto, vai jejuar, vai orar em línguas, vai se alegrar, falar, eu estou feliz, Senhor, porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa com isso que eu estou passando, e eu vou passar rapidinho. O deserto, eles ficaram tristes, desanimados, reclamando 40 anos, onde poderia ser passado talvez em 2 semanas, pelos estudos, A gente precisa se alegrar nos momentos de dificuldade, mesmo que o visível fale que não vai dar, mas nós não andamos pelo que nós vemos, mas é pelo que nós cremos. Nós cantamos aqui hoje. Nós cremos no invisível, no sobrenatural. Você é um cidadão do céu, não é isso que você ouve sempre? Nós somos cidadãos do céu, não está nessa terra. Nós estamos de passagem aqui. Eu não vivo pensando nesse mundo porque é um pouco tempo, sei lá quantos anos. Alguns chegam a 90, 100, outros não chegam a 2 décadas. Mas o nosso tempo é muito curto aqui, para uma eternidade toda. Então olhe, viva os melhores dias da tua vida nesse lugar, vendo o invisível. A hora que nós começarmos a viver o invisível mesmo no visível e nas circunstâncias ruins, nós vamos viver a melhor vida que nós podemos viver aqui na terra, como seres humanos, que a melhor coisa será no céu, com certeza, vai ser muito melhor do que tudo. Mas essa vida pode ser vivida de uma qualidade, de uma alegria, em vitórias. E é isso que Deus deseja para nós, só que o diabo quer que você esqueça, saia daqui e esqueça tudo que eu falei. Porque na primeira decepção, na primeira tristeza, no primeiro cativeiro, onde você estiver escravo de alguma situação, você não vai lembrar mais do que eu estou falando, porque Ele quer ver você derrotado. Olhando a circunstância com seus olhos naturais, quando Deus nos pede para olhar com os olhos espirituais e ver a vitória, mesmo no momento mais difícil da nossa vida. Deus quer que você viva os melhores dias de paz, naqueles dias de paz, nesses momentos de guerra, muito maior do que os tempos de alegria que nós passamos na nossa vida. Às vezes as situações, elas querem colocar nós, como essas pessoas do cativeiro, tirar as impossibilidades, como se fosse numa prisão, estou fechado, não consigo fazer mais nada, tirar minha esperança, me deixar triste, desanimado. Mas Deus quer levar você, querido, ao extraordinário. Aonde a esperança existe, a fé é maior do que qualquer coisa. Cadê a sua fé que move montanhas? Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, a palavra de Deus fala, já você vai conseguir dizer para essa montanha, caia no mar e ela vai. Imagine uma fé pequena. A nossa fé muitas vezes é menor que um grão de mostarda, que é uma mínima coisa, porque nós precisamos lembrar dessas palavras, nós precisamos viver. Muitas vezes nós até sabemos, mas nós não tomamos posse da palavra que Deus tem para nós, querido. E Deus tem tudo para nós, a sua palavra. E o que Deus deseja para mim e para você é experimentar, viver esses planos de Deus em meio a impossibilidades humanas. Tudo no que parecia impossível. Mas para isso eu preciso ficar atento para ver isso. Nos momentos ruins eu entender o que Deus quer para mim. A maior chave na nossa vida, além da fé e ver além, é nos momentos de vitória a gente se alegrar e nos momentos de derrota a gente ficar prestando atenção. O que Deus quer de mim, eu vou louvar mais, eu vou brigar mais.
Nos momentos que nós estamos em casa, imagine um soldado que está em casa descansando, não está em tempo de guerra, está tudo tranquilo. Mas a hora que o soldado é mandado para a guerra, no momento de dificuldade, de batalha, eu estou parafraseando isso para a sua vida, momentos que você é chamado para a guerra da vida, para a guerra lá fora, para a realidade. Lá fora você não vai ficar parado. Você precisa se mover, você precisa guerrear. Não adianta você ficar lá escondido atrás de uma trincheira, sem armas nenhuma na sua mão, como um derrotado. Não, é para ir para a guerra. Lá fora é a guerra. É a guerra, onde você vai botar a tua fé em ação, onde botar seus óculos espirituais, onde você vai se mover, você vai lutar pela tua família, você vai lutar pela sua vida, você vai lutar pelas causas que você crê, mesmo que o impossível diga que não. E esses tempos que vivemos é muito importante nós pensarmos assim. Não nos acomodarmos com as circunstâncias, com as coisas, engolir com farinha, né? Igual o pessoal tem um dizer, engolir com farinha. Não, nós não vamos aceitar o que for contrário à palavra do Senhor sobre a nossa vida. Queridos, viver em fé e alegria, quando tudo vai bem, é muito fácil. Mas entregar e confiar os nossos planos a Deus nas dificuldades, mantendo a mesma perseverança, a mesma fé e esperança, é difícil, mas é isso que Deus quer de nós. Provérbios 16:1, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O profeta, então, ele escreve essa carta a um povo sem esperança, exilado, para trazer esperança para eles, e eu vim aqui para trazer esperança hoje para a sua vida também. Se tiver alguma situação na sua vida, talvez que você pense que é o fim para a sua vida, eu venho falar que Deus está aqui para dizer que Ele só está começando as grandes coisas que Ele tem para fazer na sua vida. Se você crê, levante sua cabeça. Viva os planos de Deus. Deus tem um plano para você. E não é o mundo que vai dizer o plano que é para você. É Deus. A nossa vida está nele. Nunca, queridos, a força da esperança vai estar no que nós vemos, porque ela não está ligada à fé. Versículo 5, Deus tinha um plano e Ele vai levar Ele fala assim, eu tenho um plano para todos vocês, mas vocês vão ser presos. Vocês vão ser levados cativos 70 anos. Imagine Deus falando, tem um plano para vocês, vão ficar presos 70 anos numa outra nação, mas depois de 70 anos, fica tranquilo, que eu vou buscar vocês. Eu vou tirar vocês desse lugar. Às vezes nós caímos numas enrascadas aí, por causa da gente mesmo. Esses 70 anos não foi porque Deus estava bravo com eles, somente isso, é porque foi uma consequência. Mas Deus fala, eu vou tirar vocês de lá, vocês são meu povo, e eu tenho um plano. Meu plano ainda continua em pé. O meu plano ainda é o melhor plano, e eu vou tirar vocês. E ele fala ali no versículo 5, construam casas, continuem plantando pomares. E vocês vão produzir muito esses pomares, e vocês vão se alimentar desses frutos. Note, ele não está falando ali para um povo livre, ele está falando para um povo prisioneiro, mandando eles plantar, eles continuar fazendo as coisas. O povo de Deus, quando está cativo, ele se multiplicava mais sempre. Ele lutava mais, ele orava mais, ele se consagrava mais, ele jejuava mais, ele ouvia mais Deus. Nos momentos difíceis, Deus vai chamar você para ter um tempo mais especial com Ele. Porque às vezes nós estamos displicentes nos momentos felizes na nossa vida. Por isso, não se esqueça, mesmo as impossibilidades da sua vida, Deus tem um plano. E o plano de Deus é extraordinário para nós. E no versículo 4, inclusive, fala ali, que foi Ele mesmo que levou o povo cativo. Queridos, mas a nossa prisão, a pior prisão da nossa vida é a prisão interior, não é a prisão exterior. Quantas pessoas hoje em outros países, lá no Oriente principalmente, estão presos por causa do Evangelho? Elas só estão presas externamente, porque interiormente elas não estão presas. A pior prisão na nossa vida é a prisão interior. A prisão o que você pensa nos momentos de dificuldade na sua vida, o que você está pensando, o que aquilo está causando de mal na sua vida, ao invés de ser transformado em vitória, em luta, em guerra.
em guerra. Nossa guerra é constante com o inimigo das nossas almas. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós ficarmos parados não é o nosso lugar. Nós precisamos nos mover nos tempos difíceis. Você está lutando quando tudo está bem? Maravilhoso. Mas quando está mal, você vai ter que, talvez, duplicar, né, toda a sua força. Isso é maravilhoso. Porque a hora que você buscar mais no momento de dificuldade, você vai buscar em Deus a alegria, a sua força e a vitória. Amém. Mas quando a minha esperança, ela não está no exterior, nas ciladas, né, para tentar me silenciar na prisão externa, nem a prisão interna na minha vida, mas quando a minha esperança é viva, as circunstâncias não vão definir a minha fé, não vão definir quem eu sou, não vão definir para onde eu vou, o que vai acontecer comigo, não, porque a minha fé está no que eu creio, e a fé é crer no caráter de Deus, é fé crer na fidelidade de Deus, sabendo que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Ele não falha. O teu Deus não falha, o meu Deus não falha. O nosso Deus não falha. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão. Então não vai ser angústia, não vai ser perseguição, não vai ser fome, nudez, perigo, espada, escassez, tempos difíceis ou impossibilidades que vai me parar. Não, nada vai nos separar, nada vai nos afastar, nada vai tirar a nossa fé em nome de Jesus, nesse Deus Todo-Poderoso que nós confiamos. E façamos o que Deus manda então, o plano é dele. Eclesiastes 11:4 diz assim: se esperarmos o tempo favorável para plantar, ficaremos velhos e não colheremos nada. Então, mesmo que pareça que não é tempo de você plantar, não é tempo de você buscar, intensificar as tuas atividades, a tua fé, botar em prática, mesmo que pareça que talvez não adiante fazer isso, é tempo de plantar. Eu posso plantar, eu preciso plantar, porque quando eu plantar, eu vou colher em Deus tudo que Ele tem, Ele me prometeu, e eu vou colher isso. Por isso que Ele fala aí, momentos difíceis, não deixem a tristeza vir, meu povo que está escravo. Continue plantando, continuem edificando, vocês continuarão colhendo, mesmo em tempos de dificuldade, vocês vão colher e vão desfrutar dessa colheita. Tudo para eles era colheita. Essa época não tinha celular, não tinha nada para eles ver, né, assistir filminho, não, era colheita. A vida deles era colher, era plantar, era colher. E o inimigo vinha e roubava tudo. E eles plantavam de novo e vinha tudo. Eles cuidavam muito disso, das vinhas, do trigo, de todas as coisas. Então, por isso que ele usa isso. Continue plantando, não parem. O que ele quer dizer ali? Continuem vivendo, continuem como antes, mas continuem intensificando, continuem produzindo. Não vai ser um momento de cativeiro, de prisão na sua vida que você vai desistir, que você vai parar. Amém? Vamos continuar, irmãos. Não deixe os tempos de dificuldades na sua vida parar você. Não deixe os momentos de dificuldades tirar a sua fé, fazer você descrer nesse Deus poderoso. Não há outro Deus maior que Ele. Nós somos tão pequenos, Ele é tudo, Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele tem um plano para você e para mim. E o plano de Deus não falha. Então Ele fala ali, construam casas, plantem pomares, gerem frutos e comam desses frutos. Aleluia, Deus. Ou seja, para Deus, você e eu não estamos autorizados a desistir. Nos momentos de cativeiro, Deus não autoriza você e não me autoriza a baixar nossa cabeça no sentido de desistência. Nos momentos de dificuldade, Deus não autoriza você a parar, a diminuir, a retroceder. Não. Pelo contrário, Deus te manda aumentar a sua força, aumentar a produção, aumentar o seu esforço, avançar, produzir para frutificar, irmão. É isso, essa é a fé. Não adianta nós virmos uma vida inteira sentados numa cadeira para ouvir uma boa palavra, talvez. E isso não gerar nada na nossa vida. Isso não virar atitude, isso não virar mudança na nossa vida. Tudo isso nós temos que parar e nós temos que fazer entrar na nossa mente, e quando entrar na nossa mente, haja um entendimento, e esse entendimento vá para o seu coração, e isso vira uma verdade na sua vida, e essa verdade vira atitude, vira mudança.
Jeremias, então, no versículo 7, ele fala: trabalhem para a paz da cidade, prosperidade dela, orem por ela, pois a prosperidade de vocês vai depender da prosperidade da sua cidade. Não adianta ter uma visão para você orgulhosa, para mim mesmo, não. O plano de Deus é para todos nós, para que todos nós colhamos algo maravilhoso em Deus. O que Deus irá fazer, não vai fazer somente na minha vida, mas se nós buscarmos a coletividade, Deus vai agir na vida de cada um. Há essa dependência. Nós vamos mudar ambientes aonde nós estivermos. Deus nos coloca para mudar situações. Você está passando às vezes por uma dificuldade tão grande, teu irmão também está, mas a tua às vezes é maior, e você fala: e aí, como é que está? Vamos lutando, mas Deus vai nos dar vitória. Tão bonito ver isso, né? Antigamente tinha tanta gente falando assim na rua, geralmente aquele irmãozinho daquela Bíblia debaixo do braço. Estou em luta, irmão, mas vou vencer. Que lindo que era isso. Talvez, será que o nosso celular tem que ser maior assim, mais pequenininho, de repente, para a gente lembrar que tem alguma coisa ali que pode fazer uma diferença na nossa vida. Deus tem um plano, querido, mas precisa você mudar os ambientes. Como que você vai trazer alguém para a igreja, um amigo teu do teu trabalho, que você está orando para ele, mas ele vê você derrotado e reclamando todo o tempo? Igual aquele desenho da época daqueles que lembram, ó dia, ó céus, ó azar. O Lípio Hard, né? Lípio Hard, né? Ó dia, ó céus. Que testemunho, gente, que nós estamos passando. Deus quer que nos momentos de tristeza do seu amigo, você vá lá e interfira, mude situação na vida dele, a atmosfera, porque você vê o invisível. Ele só está conseguindo ver o visível, mas você vem com o invisível, com o sobrenatural. Porque a sua vida, ele sabe que pode buscar em você essa situação, porque o natural todo mundo sabe, todo mundo, já conhece, é uma realidade mostrada, mas existe uma realidade que não se pode ver, que é só para aqueles que têm fé, aqueles que ativam, que chegam a um lugar diante da glória do trono de Deus, que vão conseguir, que vão ativar esse lugar, e vamos fazer parte disso, irmão. Eu quero viver isso todos os dias da minha vida. Não quero o natural. Então, as palavras e as previsões do mundo não podem mudar minha fé, o meu foco do plano de Deus, mas eu preciso ouvir. Se eu for ouvir as mentiras do mundo, das televisões e das notícias, eu vou ouvir mentiras. Quando Deus tem para mim as suas verdades, as verdades da sua palavra, as verdades das convicções da minha fé, que ninguém tira. A verdade de um Deus que falam que não existe, mas para mim Ele é tudo na vida. Quando falo que tudo vai acabar, quando falo não, existe uma esperança. Existe alguém que já esteve lá no final, e Ele nos conta qual é a história real, em que você e eu podemos fazer parte eternamente. Deus tem uma visão de você e Ele trabalha nessa visão. Repito, Deus tem um plano. Versículo 10, assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia 70 anos, como eu falei. Depois eu virei e cumprirei todas as boas promessas que eu lhe fiz. Então eu trarei vocês de volta para casa. Talvez seu cativeiro seja 70 anos, seja 80, seja 2, seja 1, não importa. Deus tem um plano para tirar você, para salvar você. Mas nesse tempo Deus não perdeu o controle. Vai depender como você vai passar o cativeiro, a escravidão. José, lembra José? Nós falamos muito dele, ele foi um excelente escravo. O melhor escravo que tinha lá naquele lugar. Um excelente servo. Para ser um excelente governador. Mesmo que os tempos de dificuldade, meu irmão, Deus vai ter um plano para a nossa vida. Versículo 11, eu sei o plano. Nós lemos isso, que tenho sobre vocês, é plano de bem e não de mal. Não reclame, faça alguma coisa, alegre o seu coração, porque Deus quer dar um futuro para nós, futuro que nós ansiamos. Ali fala isso. Então Deus está com a gente no nosso sonho. Você imagina, Deus tem um plano, o Deus Todo-Poderoso tem um plano para você e para mim.
E Ele faz a gente participar desse plano, como a gente falou lá no começo. Ele fala que os planos que eu anseio, Ele quer fazer parte desses planos. Então Ele faz com que os planos dEle e os nossos se misturem. Se misturem, Deus colabora com os meus sonhos. Deus também olha para os meus projetos, os meus planos, Ele considera isso. Mas eu tenho que lembrar que o meu coração faz planos, o seu coração faz planos, mas a última palavra não pode ser a sua. Porque o nosso mundo é muito pequeno, a nossa visão é pequena, mas nós temos que descansar no eterno, no plano do eterno. No plano eterno, do Deus eterno. Que é maior, é melhor que o nosso. Querido, você está com uma cara tão assim, vocês estão entendendo? Vamos aplaudir aos planos de Deus? Aleluia! A alegria possa invadir sua casa, o seu coração. Que planos maravilhosos, Deus, o Senhor tem para nós. Aleluia! E Ele quer que você alcance isso com Ele. Conforme Ele planejou, conforme Ele quer que você ande, Ele quer estar junto nos planos dEle, para que nós possamos alcançar os nossos planos juntamente com os planos dEle. E os propósitos de Deus sempre irão prevalecer aos nossos propósitos. Tem coisas que Deus esconde de nós, coisas que Deus esconde para nós, para um propósito, e na hora certa Ele vai nos conceder, porque talvez não seja o momento. Existem coisas que Deus tem guardado para você e para mim, que eu não estou vendo, mas daqui a pouco elas vão chegar. Amém? Tudo que Deus permitir, é porque parte disso faz parte dos seus planos. Se Ele não permitiu, é porque ainda não é o momento. Não é porque Ele perdeu o controle. Efésios 2:2 diz que o mundo tem um curso em que no outro tempo nós andávamos segundo o curso desse mundo. E o que é curso? O curso é o caminho, já planejado, né, já traçado. E o mundo faz planos para que você se desvie dos planos de Deus. E a Bíblia diz que Jesus veio para o mundo e o mundo não quis os seus caminhos. Eles preferiram as trevas do que a luz. Então, qual o papel da igreja? Como nós cantamos também aqui hoje. A igreja é o povo que veio para se opor aos caminhos do mundo. A igreja é o povo que é o mais afrontado, é o mais agredido. Por quê? Porque você está contrário às coisas do mundo. Você está contrário à vontade do mundo. O mundo quer que você seja um derrotado, que você pense que não tem fim. Esse é o mundo. E nós, a igreja, está indo contra todas essas mentiras de Satanás. Porque nós conhecemos a verdade, então o mundo vai tentar contra nós. Por quê? Pensar, meu Deus, deixa a gente ficar aqui tranquilo, louvando ao nosso Deus, fazendo a nossa parte. Por que eles se preocupam tanto com a igreja? Por que vocês se preocupam tanto com a igreja? Porque essa é a verdade, meu irmão. A hora que você entender que você está dentro do curso da verdade, de algo que vai acontecer, que realmente é verdade para o mundo, onde todos dizem o contrário, você está nessa verdade, todos buscam tirar essa verdade de você. Por que isso? Vamos começar a pensar sobre essas coisas. Por que tanta preocupação com a igreja, com a palavra de Deus, para tentar tirar ela, para você esquecer, para os teus netos e bisnetos não conhecer Neemias 8:10? E pensar que não tem mais jeito para a nossa tristeza, para os nossos problemas. Quando Deus fala, alegria em mim, você vai ter força. Alegria em mim, você vai vencer as suas vitórias. Existe um Deus que é acima de todas as coisas, por isso que eu falo, e eu já tenho ouvido algumas reportagens sobre isso. Vai ler a palavra. Se algum dia tirarem a palavra, a Bíblia da sua casa, você vai ter ela no seu coração e na sua mente. Você vai poder passar para os filhos, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não foi o Coliseu, não foi nada, como nós cantamos, nada conseguiu e não vai conseguir nunca. Nunca ninguém vai fazer com que a palavra de Deus desapareça. Jamais. Porque Deus tem um plano. Ouviu o mundo? Deus tem um plano. E o plano é acima do plano do mundo. Romanos 8:20 diz que toda a criação foi exposta a uma existência fútil. O mundo é fútil, o mundo é passageiro.
mas você foi colocado nele. E agora, meu Deus, por que Deus fez isso comigo? Colocou no mundo fútil, para que você seja luz, para que você faça a diferença, para que você mude circunstâncias, para que você faça o que ninguém faria. Mas você está lá para ser essa luz, porque você é conhecedor dessa palavra, porque você é conhecedor das verdades do Senhor, porque você sabe que Deus tem um plano para a vida de cada um. Não só para a vida da igreja, nesse mundo fechado e quatro paredes, mas lá fora, Deus tem um plano para o mundo de salvação. E para viver essa verdade que eu estou falando aqui, não só você que está ouvindo, mas aqueles lá fora merecem, precisam. Deus quer isso, que eles também ouçam e vivam essa verdade, queridos. É minha e é sua atitude que vai mudar isso. Nós somos o sal, nós somos a luz. Deus já disse isso, então seja a luz. Porque Deus tem um plano perfeito e Ele conta comigo e com você. Mas enquanto isso, o Senhor fala, continue plantando. Mesmo no mundo fútil, no mundo talvez sem esperança, continue plantando. Vocês vão colher. Romanos 8, 21, que a gente leu também, eu queria ler, já estou terminando já. Eu queria que vocês ouvissem essa versão em inglês, é Passion, que diz assim, esse mesmo texto, que toda a criação está ansiosa pela liberdade da sua escravidão, a decadência, e por experimentar conosco a maravilhosa liberdade que vem para os filhos de Deus. O mundo anseia, com expectativa, a sua manifestação lá fora. O mundo anseia conhecer essa verdade que não conhece. O mundo anseia vir a partir de você e Deus anseia usar você com esse intuito de revelar essas coisas. O mundo está pedindo. As pessoas aí fora sabem a verdade, elas sabem que você existe alguma coisa que é diferente. Há uma verdade em você, elas querem ser igual você, igual a sua família, elas querem viver o que você vive. Elas querem saber por que você é tão feliz, elas querem saber por que esse amor é real. Elas sabem, elas estão esperando, mas nós precisamos às vezes fazer uma coisa, acender a luz nas trevas. Fazer a nossa parte, você e eu somos a resposta. Deus conta comigo e com você. Amém, queridos? Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 35, já lemos, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Não na angústia, não perseguição, nada pode separar. Não são os seus problemas que vão te separar. Diante dos primeiros problemas, falar, não, agora não quero mais Deus. Eu estava indo na igreja todo domingo, frequentando, olha o que aconteceu comigo. Olha o que veio sobre mim. Romanos 8,32 diz que se Deus não poupou nem seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará outras coisas? Queridos, não se vitimize pelos seus problemas. Deus deu seu filho. Que sofrimento maior seria esse? Nossos problemas ficam pequenos. Não se vitimize mais. Porque Deus fala, eu também sei, pois eu também sofri, eu também perdi, eu tive que dar o meu filho, que eu mais amava, tive que dar. Eu entendo que é dor. Eu entendo que você está sofrendo, mas eu também sofri. Eu também, se eu fiz isso, quem somos nós para acharmos que nós vamos estar numa bolha em que não vai acontecer nada com a gente? Na primeira coisa que essa bolha for furada e acontecer alguma coisa, nós largamos Deus. Não é essa fé. Não é essa fé que vê o invisível. O mundo vai fazer de tudo para fazer você desistir, separar do amor de Deus, mas nada poderá nos separar do amor de Cristo, que está em Jesus, o nosso Senhor. E Ele fala ainda que você vai ser um vencedor, mais do que vencedor. O que é ser mais do que vencedor? É ser vencedor a partir da vitória de alguém. Você é mais que vencedor. Jesus venceu a cruz, mas mais do que a cruz, Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E Jesus, além da morte, Ele ressuscitou. Isso é ser mais do que vencedor. Então nós precisamos vencer e crer nessa realidade. Que muito mais do que isso, Deus não quer que você vença crendo nessas verdades de fé.
não crendo nisso que nós falamos, em tudo isso, mas tomando posse da vitória, porque Jesus venceu e nós vamos vencer com Ele. Amém, queridos? Os planos de Deus vão prevalecer, sempre aos planos do mundo. Os planos de Deus são maiores, são melhores, estão acima de todas as coisas. E eu convido você a viver nesse plano, não no plano que os olhos podem ver, do finito, do visível, do real, mas viver o sobrenatural, o invisível. Amém? Que o Senhor tem para as nossas vidas. Repito Jeremias 29:11 para ficar mais uma vez cravado no seu coração. Pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de bem e não de mal. Planos para o seu presente e para o que há de vir. Não deixe o visível tirar sua visão, querido, do invisível. Amém? Fique de pé. Coloque sua vida diante de Deus. Comece a pedir para Deus olhos espirituais, uma fé muito mais além do que você já viveu, para viver o sobrenatural, crendo nos planos dele em todo momento, em nome de Jesus.